Os céus de Nova Atlanta estavam em chamas. Explosões ecoavam entre os prédios devastados, iluminando o chão coberto de destroços e corpos. A chuva fina não conseguia apagar os incêndios, nem acalmar os gritos de desespero dos colonos. Era o 5º dia da invasão tanariana, e a resistência humana estava no limite. Liam O'Connor, um médico voluntário da colônia, estava ajoelhado no que restava de uma cafeteria. O cheiro de café queimado ainda pairava no ar, misturado com o fedor metálico de sangue. Ao seu lado, um soldado gemia de dor, uma mancha vermelha crescendo na altura do abdômen. "Fique comigo, Mike", disse Liam, tentando soar mais confiante do que realmente estava. "Só mais um pouco, cara. Não vou deixar você morrer aqui." Mike tentou sorrir, mas tossiu sangue. "Você sempre foi um péssimo mentiroso, Liam." Liam ignorou a piada, focando em improvisar uma bandagem com a camisa do amigo. Ele sabia que precisava mover Mike para longe dali. A batalha estava se aproximando, e não demoraria muito para que os tanarianos chegassem até eles. E então ouviu o som que temia. Passos pesados e sincronizados ecoavam na rua destruída. Ele olhou para a entrada do prédio e viu as sombras primeiro, altas, imponentes, movendo-se como uma única entidade. Então, eles apareceram. Os soldados tanarianos, cobertos de armaduras negras com detalhes brilhantes em vermelho, pareciam saídos de um pesadelo. Cada um segurava armas que cintilavam com uma energia que Liam não conseguia identificar. Mas o que mais o chamou a atenção foi a figura no centro deles. A general Talia era imponente. Sua pele azul cobalto parecia reluzir sob o brilho das explosões, e seus olhos dourados varreram o cenário com uma intensidade gelada. Ela carregava uma lança energizada que parecia vibrar de poder. Sua armadura intrincada era mais elaborada que a dos soldados, com runas douradas que pulsavam com uma luz própria. Liam sentiu o coração disparar. Ele sabia quem ela era. Todos sabiam. Talia, a destruidora de mundos, comandante suprema do 2º Exército de Tanar. Diziam que ela não conhecia piedade, que via os humanos como pouco mais que insetos. E agora ela estava ali, a poucos metros dele. "Liam", Mike sussurrou, puxando a manga do amigo. "Vá, me deixe aqui. Você ainda pode escapar." "Não." A resposta de Liam foi imediata, firme. "Não vou te deixar." Os soldados tanarianos avançaram, formando um semicírculo ao redor do prédio. A ponta da lança de Talia brilhou e ela levantou a mão, ordenando que parassem. "Saiam", disse ela, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Não há honra em se esconder. Liam sabia que não tinha escolha. Se ficasse parado, seria morto. E Mike não tinha forças para fugir. Ele respirou fundo, ergueu as mãos e saiu dos destroços, o corpo tenso. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. "Sou médico", disse ele, a voz trêmula, mas alta o suficiente para ser ouvida. "Não sou uma ameaça." Talia o observou com uma expressão inexpressiva, mas seus olhos pareciam avaliá-lo, estudando cada movimento. "Médico?", repetiu ela, como se a palavra fosse estranha. "Um curador no meio de um campo de batalha? Que escolha incomum para um humano." "É a única escolha que faz sentido para mim", respondeu Liam, tentando ignorar a lança que ela segurava. "Estou aqui para salvar vidas, não para tirá-las." Talia inclinou a cabeça, um leve brilho de curiosidade em seus olhos. "E como você planeja salvar vidas com suas mãos vazias?" "Fazendo o melhor que posso." Liam gesticulou para o prédio atrás de si. "Tem um homem lá dentro ferido. Ele não tem nada a ver com essa guerra. Eu só quero tirá-lo daqui." Um dos soldados ao lado de Talia deu um passo à frente, apontando sua arma para Liam. "Você é insolente, humano. Deveríamos acabar com sua vida agora mesmo." Talia ergueu uma mão, interrompendo. "Não tão rápido." Ela se aproximou de Liam, a lança energizada ainda em sua mão.
Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando ela parou a poucos metros dele. Você não demonstra medo. Por quê? Tenho medo. Liam a encarou, mesmo sabendo que ela poderia matá-lo com um único movimento. Mas tenho algo mais importante para fazer do que me ajoelhar e implorar. Por um momento, a general ficou em silêncio. Então, para a surpresa de todos, ela sorriu. Foi um sorriso leve, quase imperceptível, mas estava lá, corajoso, ou talvez apenas tolo. Ela virou-se para os soldados. Deixem-no ir. Os soldados hesitaram, trocando olhares confusos. Um deles finalmente encontrou coragem para questionar. General, ele é um humano. Não podemos permitir que... É uma ordem. Cortou Thalia, sua voz fria como gelo. O curador não é uma ameaça. Deixem-no. Os soldados abaixaram as armas relutantemente, abrindo caminho. Liam mal podia acreditar no que estava acontecendo. Ele olhou para Thalia, ainda tentando entender por que ela havia feito aquilo. Obrigado, disse ele com sinceridade. Ela o encarou, e por um momento seus olhos dourados pareciam menos hostis. Você terá sua chance de provar seu valor, humano. Sobreviva ao dia. Talvez nos encontremos novamente. E então ela se virou, a capa preta de sua armadura esvoaçando enquanto ela liderava seus soldados para longe. Liam ficou parado, atordoado, até que um gemido de Mike o trouxe de volta à realidade. Cara, o que foi isso? Murmurou Mike, enquanto Liam corria de volta para ele. Não faço ideia, respondeu Liam, puxando Xion para o amigo para fora dos escombros. Mas acho que acabei de conhecer o demônio e sair vivo. Enquanto arrastava Mike para um lugar seguro, Liam não conseguia parar de pensar nos olhos de Thalia. Havia algo neles, algo mais profundo do que simples desprezo. A tempestade de destruição deixada pela invasão tanariana pairava sobre Nova Atlanta como um peso opressivo. O centro médico improvisado, montado no que antes era uma biblioteca, estava lotado. Cada espaço era ocupado por colonos feridos, corpos cobertos de poeira, sangue e a expressão de quem havia encarado a morte. Liam movia-se incansavelmente entre as macas improvisadas, ajudando os feridos com o que podia. Seu treinamento médico básico era testado ao limite. Havia feridas que ele sabia que não conseguiria tratar e pessoas que não sobreviveriam à noite. Ainda assim, ele se recusava a parar. As portas do centro médico rangiam toda vez que alguém entrava ou saía. Soldados feridos, civis carregando parentes, crianças chorando. Tudo parecia um borrão para Liam. Sua mente estava focada em uma única tarefa: salvar o maior número de vidas possível. Mas em algum canto do seu subconsciente, uma imagem persistia. Olhos dourados que o encaravam no meio de uma batalha, frios e calculistas. Ele não conseguia esquecer Thalia, a general alienígena que havia poupado sua vida. Enquanto ele pressionava uma bandagem contra a ferida de um homem desacordado, uma movimentação incomum começou perto da entrada. Voluntários pararam o que faziam, alguns congelados no lugar. Liam olhou por cima do ombro e sentiu o estômago revirar. Ela estava ali. Thalia entrou no centro médico como uma tempestade silenciosa, sua armadura negra ainda manchada com os vestígios do campo de batalha. Seus 2 guardas a acompanhavam, parando logo na entrada, como sentinelas. O ambiente inteiro pareceu conter a respiração. Mesmo os feridos, que mal conseguiam levantar a cabeça, se esforçaram para olhar para a figura imponente da general. Liam sentiu um nó na garganta. Ele limpou as mãos ensanguentadas na calça e se aproximou. A cada passo, ele sentia como se estivesse desafiando uma força muito maior do que ele. Thalia parou ao vê-lo, seus olhos dourados fixos nele. Sem dizer nada, ela avançou pelo corredor estreito, passando pelos colonos feridos. O som de suas botas ecoava em contraste com os gemidos abafados dos pacientes.
Ela parecia não notar os olhares desconfiados e assustados que a seguiam. Parou apenas quando estava a poucos metros de Liam. Eles se encararam em silêncio. Ele não conseguia ler suas intenções. Era difícil acreditar que ela havia vindo até ali sem um motivo claro. Mas ao invés de perguntar, Liam fez o que fazia de melhor. Voltou ao trabalho. Ele desviou o olhar e se abaixou ao lado de um homem com um ferimento grave na perna. Seu instinto foi ignorá-la, focar no que era urgente. Mas ele sentiu quando Talia se aproximou. Sua presença impossível de ignorar. Ela parou ao lado dele, observando, enquanto ele limpava a ferida com cuidado. Você pretende salvar todos eles sozinho? Sua voz soou como um trovão abafado, carregada de um peso que fazia o ar ao redor parecer mais denso. Liam não respondeu. Ele apertou os dentes e continuou o trabalho. Quando finalmente ergueu os olhos, Talia ainda o encarava, mas agora havia algo diferente em sua expressão. Não era apenas curiosidade, era algo que parecia contemplação. Ela cruzou os braços, seus olhos varrendo o espaço ao redor. O centro médico era uma mistura de caos e improvisação. Os voluntários faziam o que podiam com recursos escassos, lutando para manter as pessoas vivas. Cada vez que alguém gritava de dor, Liam via um leve movimento nos ombros de Talia, como se o som a incomodasse. Liam terminou de cuidar do ferido e se levantou, encarando-a com cansaço. Ele não entendia por que ela estava ali, mas também não tinha energia para questionar. Talia se moveu para o lado, observando outra fileira de pacientes. Seus olhos dourados pararam em uma criança que chorava baixinho, enquanto a mãe tentava acalmá-la. Por um breve momento, algo em seu rosto mudou. Um vestígio de suavidade, quase imperceptível. Ela desviou o olhar rapidamente, como se aquela visão fosse algo que não deveria ser permitido. Liam notou. Mesmo exausto, ele era observador, e aquele pequeno detalhe o fez hesitar. Não parecia compatível com a imagem da destruidora de mundos, mas ele manteve o foco no trabalho, ajudando onde podia. O tempo passou lentamente. Talia não disse mais nada, mas ficou no centro médico, observando. Às vezes, ela caminhava pelos corredores, analisando o espaço. Outras vezes, ficava parada como uma estátua, apenas assistindo ao trabalho frenético de Liam e dos voluntários. Quando Liam finalmente teve um momento para respirar, ele se sentou em um canto da sala, limpando o suor da testa. A exaustão pesava sobre ele como uma âncora. Ele fechou os olhos por um instante, tentando organizar seus pensamentos. Mas quando os abriu novamente, viu Talia parada à sua frente. Ela se abaixou até ficar no mesmo nível que ele, seus olhos dourados fixos nos dele. Era um gesto inesperado de alguém tão altiva, e Liam ficou imóvel. "Você trabalha sem descanso", disse ela, finalmente quebrando o silêncio, mesmo sabendo que muitos desses humanos não sobreviverão. Por quê? Liam respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. "Porque enquanto eles tiverem uma chance, eu preciso tentar." Talia inclinou a cabeça como se analisasse suas palavras. "Não é prático. Em Tanar, aqueles que não têm utilidade são deixados para trás. É a ordem natural. Talvez, por isso, seus soldados sejam tão eficientes", respondeu Liam, sentindo uma leve pontada de frustração. "Mas eu não sou soldado. Não vejo as pessoas como recursos descartáveis." Ela não respondeu imediatamente. Seus olhos desviaram para os pacientes ao redor, e Liam percebeu que ela estava absorvendo mais do que parecia. Quando ela finalmente falou, sua voz era mais baixa, quase contemplativa. "Talvez haja algo em vocês que mereça sobreviver." E com isso, ela se levantou. Liam não soube o que dizer. Ele a observou enquanto ela voltava para a entrada, onde seus soldados esperavam. Antes de sair, ela olhou para trás mais uma vez, seus olhos dourados encontrando os dele. E então, ela se foi, deixando Liam
com mais perguntas do que respostas. A poeira fina de Nova Atlanta começava a se assentar, mas o impacto da invasão tanariana permanecia visível em cada esquina. Estruturas inteiras haviam sido reduzidas a escombros. No centro médico improvisado, Liam trabalhava com uma intensidade que beirava o exaustivo. Embora tivesse recebido reforços de outros voluntários, ele ainda era o pilar principal da equipe, ajudando a coordenar os esforços de socorro enquanto tentava equilibrar suas próprias emoções confusas. As últimas palavras de Talia, tão enigmáticas quanto sua presença, martelavam na mente dele. Talvez haja algo em vocês que mereça sobreviver. Liam não sabia se aquilo era um elogio, uma observação ou uma ironia, mas havia algo em seu tom que sugeria uma mudança, por menor que fosse, na perspectiva dela. Enquanto o dia avançava, Liam continuou seu trabalho, mas uma inquietação crescia em seu interior. Ele sabia que aquele encontro não seria o último. E estava certo. Naquela noite, enquanto os feridos descansavam e a maioria dos voluntários dormia, Liam permaneceu acordado. Sentado do lado de fora do centro médico, ele observava o céu, onde as estrelas brilhavam com uma intensidade incomum após dias de fumaça e destruição. Era o tipo de silêncio que parecia prenúncio de algo maior. Foi então que ouviu passos. Não eram leves, mas ritmados, firmes, o som de botas atravessando concreto e cascalho. Ele sabia quem era antes mesmo de virar o rosto. "Eu imaginei que voltaria", disse ele sem se levantar, o tom cansado, mas sem hostilidade. Talia emergiu das sombras. Sua figura era tão imponente quanto Liam se lembrava, mas sem os soldados que a acompanhavam antes. Ela estava sozinha, algo que parecia fora do caráter de uma general alienígena. A lança não estava em sua mão, mas em um suporte magnético em sua armadura, mais um detalhe que parecia diferente. "Você tem bons instintos, humano." Sua voz era tão controlada quanto ele esperava, mas havia algo mais nela, uma tonalidade mais suave. Ela se aproximou e ficou de pé diante dele, olhando para o céu estrelado, mas não disse nada. Liam sentiu o peso de sua presença e percebeu que ela estava esperando algo. "Por que está aqui?" Ele quebrou o silêncio, mas manteve o olhar no horizonte. Observar não é suficiente. "Eu quero entender." A Liam franziu o senho, finalmente olhando para ela. "Entender o quê? Por que salvamos vidas? Por que nos importamos com pessoas que mal conhecemos?" Ela não respondeu de imediato, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Em Tanar, sobrevivência é baseada em mérito. Quem é forte avança, quem é fraco perece. É simples e eficaz. Mas ela pausou, um leve brilho em seus olhos dourados, refletindo a luz das estrelas. Essa simplicidade não explica o que vi hoje. Talvez porque não seja simples. Liam ficou de pé, cruzando os braços. "Não se trata de eficiência. Salvar vidas é..." Ele buscou as palavras certas. "É um reflexo do que somos. Não é uma estratégia. É humanidade." Talia inclinou a cabeça levemente, como se ponderasse sua explicação. "Vocês têm uma palavra para isso. Empatia, não é?" Liam assentiu. "Sim, algo que você parece achar estranho." Ela não negou. Em vez disso, deu alguns passos para longe, como se a distância pudesse ajudar a organizar seus pensamentos. "Estranho, talvez, fraco? Não tenho mais tanta certeza." Sua voz tinha um tom mais baixo, quase um murmúrio. Liam observou em silêncio, enquanto ela caminhava devagar, o olhar perdido na vastidão do céu. Aquela figura que ele conhecia apenas como a destruidora de mundos, agora parecia inquieta. Era uma vulnerabilidade que ele nunca imaginou testemunhar. "Algo mudou para você, não é?" perguntou ele cautelosamente. Talia parou e virou-se para ele, seus olhos dourados agora fixos. "Não esperava que um humano me desafiasse. Não esperava que um humano sobrevivesse a isso. Mas você não apenas sobreviveu,
Você fez algo que minha espécie considera impensável. Arriscou sua vida pelos outros sem qualquer garantia de recompensa. Ela cruzou os braços. Isso me intrigou. Houve um longo silêncio entre eles, mas desta vez não era desconfortável. Era como se ambos estivessem tentando decifrar algo invisível. Então, o que você pretende fazer com essa curiosidade? Liam finalmente perguntou, o cansaço evidente em sua voz. Ainda não sei. Thalia deu um passo à frente, sua postura mais relaxada, mas ainda carregada de autoridade. Talvez eu observe mais. Talvez eu aprenda mais com você. Liam arqueou uma sobrancelha. Você quer aprender comigo? Ela deu um leve sorriso, ou algo próximo disso. Não se ache tão especial, humano. Não é você. É o que você representa. Ele riu baixinho, balançando a cabeça. Bom, se isso significa que você vai ajudar em vez de destruir, acho que posso aceitar. Thalia não respondeu, mas havia algo no olhar dela que sugeria que ele não estava errado. Os dias seguintes trouxeram uma rotina inesperada. Embora Thalia permanecesse uma presença rara, ela ocasionalmente retornava ao centro médico, observando em silêncio enquanto Liam e os voluntários trabalhavam. Em algumas ocasiões, ela usava sua tecnologia para estabilizar feridos, embora fizesse isso sem alarde, como se fosse um gesto experimental e não altruísta. Para Liam, sua presença se tornou menos ameaçadora e mais enigmática. Ele ainda sentia o peso de sua aura imponente, mas começou a ver outra faceta. Ela era mais do que uma guerreira. Havia nela uma curiosidade genuína, um desejo de entender algo que sua criação e cultura haviam ignorado. Em uma noite particularmente calma, enquanto as estrelas brilhavam mais intensamente sobre Nova Atlanta, Liam encontrou Thalia, sentada sozinha no topo de uma estrutura parcialmente destruída. Ela parecia estar observando as estrelas, mas havia uma expressão distante em seu rosto. Sem saber exatamente por quê, Liam decidiu se juntar a ela. Ele escalou os destroços e sentou-se a alguns metros de distância, mantendo uma distância respeitosa. Você nunca explicou o porquê disso tudo. Ele falou, sem olhar diretamente para ela. E você nunca perguntou diretamente. Ela respondeu no mesmo tom, sem desviar o olhar das estrelas. Estou perguntando agora. Thalia suspirou. Algo que Liam nunca esperou ouvir dela. Eu fui treinada para ver o mundo em preto e branco, força e fraqueza, vitória e derrota. Então, vocês apareceram, bagunçaram as linhas, tornaram o preto e branco em algo cinza. Liam não respondeu de imediato. Ele deixou o silêncio pairar entre eles, respeitando o momento. Talvez o cinza seja onde as coisas realmente importam, disse ele finalmente. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, Liam viu algo em seus olhos que parecia quase humano. O silêncio que pairava sobre Nova Atlanta era quase surreal. Após dias de destruição e caos, a cidade parecia segurando a respiração, aguardando o próximo movimento. O centro médico continuava ativo, mas com menos gritos e mais murmúrios. O número de feridos havia diminuído, mas a sensação de que algo grande ainda estava por vir era palpável. Liam caminhava pelo perímetro do campo médico, inspecionando os suprimentos escassos. Sua mente vagava, como costumava acontecer nas raras pausas que tinha. Ele pensava em tudo o que tinha acontecido, mas principalmente nela, Thalia, a general alienígena que, contra todas as expectativas, parecia para estar se transformando diante de seus olhos, desde que ela havia começado a aparecer no centro médico, ajudando de forma pontual. Algo havia mudado no ambiente. O medo inicial que sua presença causava havia dado lugar a uma curiosidade cautelosa. Mesmo os voluntários mais resistentes começaram a ver sua ajuda como um alívio inesperado, mesmo que ninguém tivesse coragem de dizer isto em voz alta. Liam parou, ao lado de uma das torres parcialmente destruídas, olhando para o horizonte. Os céus estavam limpos,
mas a tranquilidade parecia temporária. Ele sabia que o conflito com os Tanarianos não estava resolvido e que a presença de Thalia em Nova Atlanta era uma anomalia perigosa. Você está pensando demais, humano? A voz cortou o silêncio e o tirou de seus pensamentos. Ele virou-se e viu Thalia emergindo da sombra de um prédio próximo. Mesmo sem a armadura completa, sua presença era intimidante. Ela estava vestida de forma mais simples, mas ainda carregava a lança em um suporte preso às costas, como se nunca estivesse totalmente desarmada. Talvez, mas alguém precisa pensar no que vem a seguir. Liam respondeu, cruzando os braços e observando-a com atenção. Thalia aproximou-se lentamente, seu olhar varrendo o campo médico ao longe, antes de fixar-se em Liam. O que vem a seguir depende de escolhas. Liam arqueou uma sobrancelha intrigado. Suas ou nossas? Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, aproximou-se mais, parando ao lado dele. Seus olhos dourados pareciam observar não apenas o horizonte, mas algo além. Ambas, disse ela finalmente. Meu povo acredita que força é a única virtude, que aqueles que não se dobram merecem governar. Mas aqui vejo fraqueza transformada em algo mais persistente. Humanos não desistem, mesmo quando deveriam. É isso que você chama de fraqueza? Liam perguntou, sua voz carregada de exaustão, mas também de firmeza. Eu chamo de resistência. Ela o olhou de lado, como se ponderasse sua resposta. Talvez sejam duas faces da mesma moeda. O silêncio se instalou novamente, mas não era desconfortável. Thalia parecia perdida em pensamentos, algo que Liam notara nela mais vezes do que esperava. Ele aproveitou de um momento para estudá-la. Havia algo diferente nela, uma tensão que não parecia estar relacionada à guerra. Por que está realmente aqui, Thalia? Ele finalmente quebrou o silêncio, sua voz mais suave. Não acredito que seja apenas curiosidade. Ela fechou os olhos por um breve momento, como se estivesse pesando suas palavras. Porque quero entender. Entender o quê? Ela abriu os olhos e encarou-o diretamente. Sua expressão séria. Quero entender como vocês podem lutar tão desesperadamente por algo tão frágil. Como podem arriscar tanto por tão pouco? Liam balançou a cabeça lentamente, um sorriso cansado nos lábios. Não é pouco para nós. Cada vida aqui tem um significado. Cada pessoa vale o risco. Thalia desviou o olhar, seus ombros tensos. Havia algo no ar, algo que ela parecia estar tentando dizer, mas não encontrava as palavras certas. Liam percebeu isso, mas decidiu não pressioná-la. Em vez disso, ele mudou de assunto. O que você espera que aconteça depois disso? Quando a guerra terminar? Ela hesitou antes de responder, sua voz mais baixa. Não sei. Minha lealdade ao Império é inquestionável, mas... Ela parou, como se a frase fosse difícil demais para terminar. Liam sentiu que ela estava lutando contra algo interno, uma batalha que talvez fosse mais difícil do que qualquer guerra física. Mas ele incentivou. Ela o olhou novamente e desta vez havia algo diferente em seus olhos, algo que parecia vulnerável. Mas algo em vocês me fez questionar. Liam não respondeu de imediato. Ele sabia que qualquer palavra errada poderia fazê-la recuar. Então, ele simplesmente assentiu. Questionar não é uma fraqueza, Thalia. Às vezes, é o primeiro passo para entender o que realmente importa. Ela não disse nada, mas ficou ali ao lado dele, olhando para o horizonte. Na manhã seguinte, a calmaria foi quebrada. Um dos voluntários entrou correndo no centro médico, o rosto pálido de preocupação. Liam! Naves tanarianas apareceram no radar. Liam sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele olhou para Thalia, que estava no canto da sala, conversando baixinho com uma voluntária. Quando ela ouviu a notícia, seu rosto endureceu. Quantas? Perguntou ela, já ativando um pequeno dispositivo em seu braço. Pelo menos 5. Estão a caminho da cidade. O voluntário gaguejou, claramente nervoso com a presença dela.
Thalia levantou-se, sua postura imediatamente assumindo a rigidez de uma comandante. Ela olhou para Liam, seus olhos dourados brilhando intensamente. Prepare sua gente. Isso não será uma simples visita. Liam sentiu o peso da responsabilidade esmagá-lo, mas ele assentiu. E você? Ela puxou a lança de suas costas, a arma emitindo um brilho pulsante. Vou garantir que essa cidade tenha uma chance. Ele queria perguntar mais, mas o som distante de naves atravessando a atmosfera cortou qualquer tentativa de conversa. Era hora de agir. As primeiras naves tanarianas apareceram no horizonte como sombras projetadas pelo sol nascente. Seus contornos eram precisos e ameaçadores, projetando medo antes mesmo de qualquer ataque. Do centro médico, Liam conseguia ver as silhuetas se aproximando, suas luzes de navegação piscando de forma metódica. Não havia dúvidas de que estavam vindo com intenções claras. Dentro do prédio improvisado, o ambiente se transformou de tenso para frenético. Voluntários e soldados começaram a mover os feridos para áreas mais seguras, enquanto outros erguiam barricadas rudimentares com qualquer coisa que pudessem encontrar. Liam sentiu o coração acelerar, mas manteve o foco em coordenar os esforços, todos para o porão. Vamos levar os casos mais críticos primeiro. Ele gritava por sobre o barulho, tentando abafar a crescente sensação de pânico. Do outro lado da sala, Thalia estava parada em silêncio. Sua lança energizada estava pronta em sua mão, o brilho pulsante refletindo em sua pele azul. Ela observava os movimentos ao seu redor com olhos treinados, como se estivesse catalogando cada detalhe da preparação improvisada dos humanos. Por um momento, Liam se perguntou o que ela estava pensando, mas sabia que não havia tempo para perguntar. A tensão no ar era palpável. Enquanto o som das naves aumentava, os voluntários começaram a olhar para Thalia com uma mistura de medo e esperança. Mesmo com seu passado como inimiga, sua presença agora era um símbolo estranho de proteção, algo que ninguém admitiria, mas que todos sentiam. Do lado de fora, o barulho dos motores das naves tanarianas ficou mais intenso. Liam subiu até o topo do prédio, parcialmente destruído, onde um pequeno grupo de soldados humanos havia montado uma estação de vigilância. O vento soprava forte, carregando poeira e restos de destroços pela cidade. Quantos? Perguntou ele a um dos soldados, sua voz elevada para competir com o som do vento. Pelo menos 5 naves de transporte. O homem respondeu, sem desviar os olhos do binóculo. E parece que tem caças de escolta. Liam apertou os lábios. Não havia dúvidas de que os tanarianos estavam vindo terminar o que haviam começado. A cidade já estava fragilizada e os recursos humanos eram escassos. Ele sabia que não tinham chances em um confronto direto. Antes que pudesse processar a situação, ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu Thalia, subindo os escombros com facilidade, a lança ainda em sua mão. Seu rosto estava calmo, mas sua postura era a de uma guerreira, pronta para agir. Ela olhou para as naves no horizonte, sem falar nada por um longo momento. Quando finalmente quebrou o silêncio, sua voz era baixa, mas firme. Eles estão vindo por mim. Liam piscou, confuso. Por você? Ela assentiu, sem tirar os olhos do céu. Meu exército sabe que estou aqui. E sabem que minha ausência prolongada significa que algo mudou. Para eles, isso é uma ameaça. Então é isso? Eles vieram para te levar de volta. Thalia virou-se para ele, seus olhos dourados encontrando os dele. Não, eles vieram para me silenciar. Liam sentiu o impacto daquelas palavras como um golpe. Ele abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer algo, Thalia se aproximou, sua voz cortando de vento. Se eu cair aqui, eles não pararão. Destruirão essa cidade para garantir que não haja traços de mim. Ele a observou em silêncio, tentando processar a gravidade da situação. Aquela mulher, a general, temida que liderava exércitos,
agora estava no centro de um dilema que poderia custar a vida de todos ali. E de alguma forma, ele sentiu que ela estava se colocando entre os humanos e a destruição iminente. Quando as naves finalmente pararam acima da cidade, o céu ficou mais escuro. As luzes das naves criavam um brilho estranho, lançando sombras longas sobre as ruas destruídas. Do alto da estrutura onde estavam, Liam e Thalia podiam ver figuras descendo de uma das naves usando cabos de alta velocidade. Eram soldados tanarianos, inconfundíveis em suas armaduras negras e armas energizadas. Quantos? Liam perguntou sem desviar o olhar. Thalia analisou rapidamente a situação. Um esquadrão completo, talvez mais. Isso é bom ou ruim? Ela deu um sorriso sombrio. Depende. Você tem armas que podem fazer algo contra eles? Liam bufou, olhando para os rifles simples que os soldados humanos carregavam. Acho que você já sabe a resposta. Thalia assentiu. Sem mais palavras, ela desceu do topo da estrutura com uma agilidade impressionante. Liam a seguiu de perto, sentindo que cada passo os levava para mais perto de um confronto inevitável. No chão, os voluntários e soldados aguardavam nervosos. A chegada dos tanarianos havia trazido um medo coletivo que era quase tangível. Mas quando Thalia entrou no centro da formação improvisada, algo mudou. Sua presença parecia conter a maré de pânico, como se sua confiança silenciosa fosse um escudo invisível. Ela se virou para Liam, sua voz carregada de autoridade. Vocês protejam os feridos. Eu lidarei com eles. Sozinha? Ele perguntou, descrente. Não preciso de ajuda. Thalia ergueu a lança, que brilhou com uma luz intensa. E você não tem como me ajudar, de qualquer forma. Liam hesitou, mas sabia que ela estava certa. Ainda assim, algo dentro dele se recusava a aceitar. Thalia, você sabe que isso é suicídio, certo? Ela o olhou por um longo momento. Algo suave surgindo em sua expressão. Não é. Eu sou a única que pode impedir isso sem que sua cidade seja destruída. Antes que ele pudesse responder, ela se virou e caminhou para o centro da rua principal. Liam a observou enquanto ela avançava, sua figura imponente contra o brilho das naves. Ele sabia que aquela batalha seria diferente de qualquer outra que ela havia enfrentado. Não era apenas uma questão de força, era uma questão de escolha. E pela primeira vez, ele percebeu que Thalia estava escolhendo algo além de seu dever. Quando os soldados tanarianos finalmente avançaram, a rua explodiu em um caos controlado. Liam assistiu à distância, seu coração disparado, enquanto Thalia enfrentava seus próprios soldados com uma ferocidade que parecia quase pessoal. A lança girava em suas mãos como uma extensão de seu corpo, cada movimento letal e preciso. Ela estava lutando não apenas por si mesma, mas por algo maior. Liam sabia que o destino de Nova Atlanta, e talvez de algo ainda maior, dependia do resultado daquela batalha. As naves tanarianas pairavam sobre Nova Atlanta como predadores, seus motores emitindo um zumbido grave que parecia vibrar no ar. As luzes vermelhas piscavam intermitentemente, lançando sombras ameaçadoras pelas ruas destruídas da cidade. Do solo, Liam assistia, com o coração disparado, enquanto as naves estacionavam em formação perfeita, uma demonstração clara de força. Ele sentia cada fibra do seu corpo implorando para fugir, mas sabia que não podia. Thalia estava parada no meio da rua principal, uma silhueta solitária contra a luz das naves. Sua lança energizada brilhava, os símbolos dourados em sua armadura pulsando como se reagissem à sua determinação. Ela era a imagem de alguém que sabia exatamente o que fazer, mesmo que aquilo significasse sua ruína. Dentro do centro médico improvisado, os feridos foram levados para o porão, enquanto voluntários tentavam reforçar as barricadas. A tensão no ar era quase sufocante. Os sons das naves e o eco distante das botas dos soldados
Tanarianos criavam uma trilha sonora que só aumentava o pânico entre os civis. Leon desceu até o porão para verificar os pacientes. Ele sabia que precisava mantê-los calmos, mas seu próprio nervosismo estava começando a transparecer. Uma mulher segurava a mão de sua filha pequena, que chorava baixinho, os soluços ecoando pelo espaço apertado. "Estamos seguros aqui?" perguntou a mulher, a voz trêmula. Leon tentou parecer firme. "Vamos fazer o possível para proteger todos vocês. Fiquem juntos e fiquem quietos, está bem?" Quando subiu de volta ao andar principal, ele viu Talia pela última vez antes de ela avançar, sozinha para encontrar os soldados. Seus olhos dourados encontraram os dele por um breve momento. Não houve palavras, mas aquele olhar carregava algo profundo, como se ela quisesse transmitir uma mensagem sem precisar falar. E então ela saiu. Do lado de fora, os soldados tanarianos começaram a descer das naves em cabos energizados. Suas armaduras negras brilhavam, refletindo a luz do céu. A formação era impecável, os movimentos sincronizados como se fossem uma extensão de uma única mente. 12 deles tocaram o solo e avançaram em direção à rua principal, onde Talia os esperava. Leon subiu até o topo do prédio para observar. Seu coração batia tão rápido que ele sentiu o sangue pulsar nos ouvidos. Ele sabia que não poderia fazer nada para ajudar, mas não conseguia desviar o olhar. A cidade inteira parecia presa em um momento de silêncio mortal. Os soldados pararam a poucos metros de Talia. O líder deu um passo à frente, sua voz ecoando como um trovão. "General Talia, você traiu o Império. Sua lealdade foi questionada e sua presença aqui é uma ameaça. Renda-se agora e talvez sua execução seja rápida." Ela permaneceu imóvel, segurando a lança com firmeza. Sua postura era calma, mas poderosa, como uma tempestade à beira de se soltar. "Vocês falam de lealdade como se fosse uma corrente", respondeu ela, sua voz carregada de desprezo. "Mas lealdade cega é apenas fraqueza. Eu escolhi pensar por mim mesma, e vocês me chamam de ameaça por isso." O líder não reagiu às palavras dela, exceto por um leve inclinar de cabeça. "O pensamento individual é o primeiro passo para o colapso da ordem. Por isso, você será eliminada." Talia sorriu, um sorriso frio e desafiador. "Então venham. Vamos ver o que essa ordem realmente vale." A batalha começou de forma abrupta. 2 soldados avançaram de cada lado, enquanto outros disparavam tiros de plasma de longe. Talia desviou do primeiro disparo, sua lança girando em um movimento rápido que refletiu um dos tiros de volta para o atirador. O segundo soldado, que a atacou, foi rapidamente desarmado com um golpe certeiro que arrancou sua arma da mão. Mas eles não deram trégua. Os tanarianos atacaram em pares, forçando-a a se movimentar constantemente. Sua lança parecia viva em suas mãos, girando e cortando com uma precisão assustadora. Cada golpe era calculado, cada movimento fluido. Ela não estava apenas lutando, estava dançando. Leon observava tudo do topo do prédio, incapaz de desviar os olhos. Ele sabia que Talia era uma guerreira poderosa, mas vê-la em ação era algo além do que ele poderia imaginar. Cada movimento dela parecia conter séculos de experiência e disciplina, mas mesmo assim, ele podia ver que ela estava em desvantagem. Os soldados começaram a ajustar suas táticas. 2 avançavam enquanto outros disparavam de longe, criando uma pressão constante que a forçava a recuar. Um disparo atingiu o chão perto dela, lançando poeira e destroços no ar. Ela bloqueou outro tiro com a haste de sua lança, mas o impacto fez com que ela cambaleasse por um momento. Foi nesse instante que um dos soldados conseguiu se aproximar o suficiente para atacá-la com uma lâmina energizada. Talia bloqueou o golpe no último segundo, mas o esforço visível em seus movimentos mostrou que ela estava começando a se desgastar. Leon sentiu o estômago revirar. Ele queria gritar,
Queria correr até ela, mas sabia que seria inútil. Tudo o que podia fazer era assistir, impotente. Thalia continuou a lutar, mas os sinais de cansaço estavam se acumulando. Suas respirações eram mais pesadas, seus movimentos um pouco mais lentos. Ainda assim, ela não recuou. Cada golpe que desferia era um lembrete de que ela não estava lutando apenas por si mesma. Ela estava lutando por algo maior, algo que talvez nem ela entendesse completamente. Finalmente, ela conseguiu criar uma abertura. Com um movimento rápido, ela desarmou 2 soldados ao mesmo tempo, usando a lança para lançá-los ao chão. Mas enquanto ela girava para enfrentar outro atacante, um disparo atingiu seu ombro, arrancando um grito abafado de dor. Ela caiu de joelhos, pressionando a mão contra o ferimento. Mesmo assim, ela não largou a lança. Os soldados avançaram novamente, cercando-a. Do alto do prédio, Liam sentiu o pânico tomar conta. Ele sabia que aquele poderia ser o fim. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um dos voluntários do centro médico, escondido em um beco próximo, levantou uma arma improvisada e disparou contra os soldados. A explosão foi suficiente para dispersá-los momentaneamente, criando uma abertura para Thalia. Aproveitando por um momento, ela se levantou, ignorando a dor em seu ombro. Sua lança brilhou intensamente enquanto ela investia contra os soldados restantes, derrubando-os um por um com uma ferocidade renovada. Finalmente, o líder do esquadrão ficou sozinho. Ele hesitou por um momento, avaliando a situação, mas antes que pudesse recuar, Thalia avançou, sua lança cortando o ar. O golpe foi rápido e decisivo, derrubando-o no chão. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Thalia ficou parada no meio da rua, ofegante, sua lança ainda brilhando. Os corpos dos soldados tanarianos estavam espalhados ao seu redor, e as naves pairavam acima, imóveis. Liam desceu correndo do prédio e foi até ela, seu coração disparado. Quando se aproximou, viu o sangue escorrendo pelo ombro dela, mas também viu algo em seus olhos que o surpreendeu: alívio. "Você está bem?" perguntou ele, tentando esconder o nervosismo na voz. Ela o olhou por um longo momento antes de responder: "Não foi minha primeira batalha, nem será a última." Ele balançou a cabeça. "Isso não responde à minha pergunta." Thalia deu um leve sorriso, algo quase imperceptível. "Estou viva, isso é o suficiente." Liam queria dizer mais, mas decidiu respeitar o momento. Ele a ajudou a voltar para o centro médico, onde os voluntários rapidamente começaram a tratar seus ferimentos. Enquanto ela descansava, ele ficou sentado ao lado dela, sentindo que algo havia mudado. Não apenas na relação deles, mas em Thalia. A destruidora de mundos não era mais a mesma. A batalha civil havia acabado, mas o impacto dela pairava no ar. A rua principal de Nova Atlanta estava silenciosa, exceto pelo som do vento carregando poeira e cinzas. Os corpos dos soldados tanarianos, agora imóveis, eram um lembrete sombrio de que a guerra ainda estava longe de terminar. Liam ajudava Thalia a se mover pelo centro médico. Seu braço estava apoiado em seus ombros, enquanto ela tentava manter o peso longe do lado ferido. Apesar de sua resistência habitual, o ferimento no ombro era mais grave do que ela admitia. Cada passo parecia um esforço monumental, mas ela não reclamava. Dentro do prédio, os voluntários olharam para ela com uma mistura de admiração e cautela. Era impossível ignorar que a alienígena que eles tanto temiam havia salvado a cidade. A tensão no ar era palpável, mas ninguém ousou dizer uma palavra enquanto Liam guiava Thalia até uma das macas vazias. "Sente-se", disse ele com uma firmeza que parecia surpreender até a si mesmo. Thalia obedeceu, mais por necessidade do que por vontade. Sua respiração era pesada, mas seu olhar permaneceu afiado, observando cada movimento ao seu redor. Liam começou a limpar o ferimento.
trabalhando rapidamente e com precisão. Você não precisava lutar por nós. Sua voz cortou o silêncio, enquanto ele aplicava uma pomada desinfetante. Ela permaneceu em silêncio por um momento antes de responder. Não lutei por vocês. Lutei porque não tinha escolha. Leon olhou para ela, mas não disse nada. Ele sabia que havia mais naquela declaração do que ela deixava transparecer. Quando os ferimentos foram tratados, Liam a deixou descansar. A noite havia caído e a cidade estava mais quieta do que nunca. Os voluntários se moviam com cuidado, como se temessem quebrar o frágil silêncio que cobria o lugar. Liam saiu para o lado de fora, precisando de um momento para si mesmo. Sentou-se em um pedaço de concreto caído, olhando para o céu estrelado. Apesar de tudo, as estrelas brilhavam intensamente, indiferentes à destruição abaixo delas. Ele não ouviu quando Thalia se aproximou, mas sentiu sua presença. Quando se virou, ela estava ali, em pé, olhando para as estrelas com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Você deveria estar descansando, disse ele, tentando esconder sua preocupação. Ela deu de ombros, embora o gesto parecesse causar-lhe dor. Descanso não é algo com o qual estou acostumada. Depois de hoje, talvez devesse tentar. Ela não respondeu, mas deu um pequeno sorriso. Não era o tipo de sorriso caloroso que Liam estava acostumado a ver entre humanos, mas havia algo nele que parecia genuíno. Thalia caminhou até o pedaço de concreto ao lado dele e sentou-se. Por um momento, nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles era estranho, mas não desconfortável. Era como se ambos estivessem tentando encontrar as palavras certas para dizer algo que não conseguiam explicar. Finalmente, ela quebrou-lhe o silêncio. Há muito tempo, acreditava que meu propósito era claro: lutar, vencer, servir ao Império. Não havia espaço para questionamentos. Liam olhou para ela de relance. Havia uma intensidade em sua voz que ele nunca havia ouvido antes. E agora? Ela suspirou, algo que parecia quase humano. Agora, vejo fraquezas onde antes via força. E vejo força onde antes via fraquezas. Vocês humanos são tão frágeis, mas há algo em vocês que me intriga. Algo que meu povo nunca teve. Liam inclinou a cabeça. Empatia? Thalia olhou para ele, seus olhos dourados brilhando à luz das estrelas. Talvez seja teimosia. Vocês persistem, mesmo quando tudo está contra vocês. Ele deu um leve sorriso. Acho que é isso que nos mantém vivos. O silêncio voltou, mas desta vez parecia mais confortável. Liam olhou para ela novamente, tentando entender como aquela mulher, que era tão diferente dele em tudo, podia parecer tão familiar. Ele viu as linhas de cansaço em seu rosto, a maneira como seus ombros estavam tensos, como se carregassem o peso de um mundo inteiro. O que acontece agora? Perguntou ele, sua voz suave. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para o horizonte onde as primeiras luzes do amanhecer começavam a aparecer. Não sei. Sua voz estava mais baixa, quase um sussurro. Meu lugar no Império está perdido. Eu sabia disso quando escolhi ficar. Então, por que ficou? Thalia virou-se para ele, seus olhos dourados encontrando os dele. Porque vi algo em você, algo que nunca vi em nenhum dos meus soldados, em nenhuma das minhas vitórias. Liam sentiu um calor subir em seu rosto, mas manteve o olhar firme. E o que foi? Ela hesitou, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Esperança. Aquela única palavra carregava um peso que ele não esperava. Ele percebeu que, apesar de tudo, Thalia estava começando a mudar. Não apenas por causa do que havia testemunhado, mas por causa do que estava começando a sentir. Enquanto o amanhecer iluminava o céu, Liam sentiu que algo importante havia acontecido naquela noite. Thalia não era mais a mesma mulher que ele havia encontrado pela primeira vez no campo de batalha. E de alguma forma, ele sabia que aquela mudança não era apenas para ela.
Eles ficaram sentados juntos, em silêncio, enquanto a luz do sol banhava Nova Atlanta. O sol nascente banhou Nova Atlanta com uma luz dourada, mas a cidade ainda parecia afundada em escombros e silêncio. As ruas estavam repletas de destroços das batalhas recentes, com corpos dos soldados tanarianos espalhados, um lembrete cruel da violência que havia terminado há pouco tempo. Dentro do centro médico, a atmosfera estava carregada de tensão. Os feridos descansavam, mas a calma era ilusória. Todos sabiam que o Império Tanariano poderia voltar a qualquer momento para terminar o que haviam começado. O sacrifício de Thalia comprara um tempo precioso, mas não era suficiente para garantir a sobrevivência da cidade. Liam estava no meio do caos organizado, movendo-se entre os pacientes. Suas mãos doíam de tanto trabalhar, mas ele não podia parar. Cada vida que conseguia salvar era uma pequena vitória contra a destruição iminente. Ainda assim, sua mente frequentemente se desviava para Thalia. Ela estava no andar de cima, descansando em um pequeno quarto improvisado. Depois da batalha, Liam a convenceu a permitir que ele tratasse seus ferimentos, mesmo contra sua vontade. Embora o tratamento tenha sido eficaz, ele sabia que as feridas mais profundas dela não eram físicas. Horas depois, quando o sol estava alto no céu, Liam subiu para verificar como ela estava. Ele encontrou Thalia sentada perto da janela, olhando para o horizonte. Sua lança estava ao seu lado e ela parecia perdida em pensamentos. A luz do sol refletia em sua pele azul, destacando as marcas de batalhas passadas. Você deveria estar descansando, disse Liam, enquanto se aproximava. Ela não olhou para ele, mantendo os olhos fixos na paisagem devastada. Não preciso de tanto descanso quanto vocês. Liam não insistiu. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela, deixando o silêncio preencher o espaço entre eles. Ele sabia que forçar uma conversa não ajudaria. Depois de alguns minutos, Thalia finalmente quebrou o silêncio. Meu povo nunca vai parar. Sabe disso, não é? Eu sei, respondeu Liam, sem hesitação. Mas isso não significa que vamos desistir. Ela soltou um suspiro baixo, quase inaudível. Vocês são tão diferentes de nós. Em Tanar, desistir nunca é uma opção, mas persistir também tem limites. Quando algo é considerado perdido, abandonamos. Liam franziu a testa. Então, o que acontece com aqueles que vocês consideram perdidos? Ela virou-se para ele, seus olhos dourados brilhando com uma intensidade que o fez prender a respiração. Eles são descartados. A simplicidade da resposta o deixou desconfortável. Ele sabia que o Império Tanariano era implacável, mas ouvir isso diretamente de Thalia tornava tudo mais real. É por isso que você os deixou? Perguntou ele cautelosamente. Ela desviou o olhar, voltando a encarar o horizonte. Não deixei meu povo. Deixei a ideia de que eles estavam certos. A tarde passou lentamente. Liam desceu para ajudar os voluntários, mas seus pensamentos estavam presos à conversa com Thalia. Ele não conseguia ignorar a complexidade daquela mulher. Ela era uma guerreira implacável, mas também alguém que estava aprendendo a questionar tudo o que acreditava. Enquanto ele trabalhava, olhou para o horizonte e notou algo que o fez parar. Um brilho distante, vindo do céu, que ele reconheceu imediatamente. Naves. Ele correu para o andar de cima, onde encontrou Thalia ainda perto da janela, agora de pé, com a lança na mão. Ela também a havia visto. Eles voltaram, disse Liam, a voz baixa, mas carregada de urgência. Thalia assentiu lentamente, seu rosto inexpressivo. Eu esperava que demorassem mais. E o que vamos fazer? Ela o encarou por um momento antes de responder. Eu vou enfrentá-los. Liam balançou a cabeça. Você não pode fazer isso sozinha de novo. Não vai sobreviver desta vez. Não há outra escolha. Sua voz era firme.
mas havia um traço de algo mais. Talvez arrependimento. Ele queria protestar, mas sabia que ela estava certa. As defesas da cidade eram insuficientes e ninguém mais tinha a habilidade ou a experiência para enfrentar um exército tanariano. Enquanto os voluntários reforçavam as barricadas e ajudavam os civis a buscar abrigo, Thalia preparava-se para a batalha. Ela revisava sua lança, verificando cada detalhe com a precisão de alguém que sabia que sua vida dependeria disso. Liam a encontrou no pátio, observando os preparativos. Ele hesitou por um momento antes de se aproximar. Thalia! Ela parou e olhou para ele, esperando. Se você for e não voltar, ele engoliu em seco. Só quero que saiba que o que você fez aqui hoje, ninguém vai esquecer. Por um breve instante, algo suave atravessou os olhos dela. Ela deu um passo em sua direção, sua voz baixa. E você, humano, lembre-se de que sua fraqueza é sua maior força. Antes que ele pudesse responder, ela se afastou, indo em direção à rua principal. As naves tanarianas chegaram ao pôr do sol, pintando o céu com sombras que se moviam como predadores. Thalia estava no centro da cidade, sozinha novamente, aguardando a chegada dos soldados. Desta vez, Liam não ficou parado. Ele organizou os voluntários para preparar uma linha de apoio. Sabia que não poderiam fazer muito contra o poder tanariano, mas estavam determinados a ajudar de qualquer forma possível. Quando os soldados começaram a descer das naves, Thalia ergueu sua lança, pronta para enfrentar o que viesse. Sua postura era firme, mas havia algo diferente nela. Não era apenas a determinação de uma guerreira. Era a decisão de alguém que finalmente havia encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. O primeiro soldado avançou e ela o derrubou com um golpe rápido. O segundo tentou atacá-la pelas costas, mas ela girou e bloqueou o ataque com a haste da lança, desarmando-o em seguida. Mas os tanarianos eram muitos e ela estava cansada. Liam percebeu que o desgaste estava começando a afetá-la. Ele queria correr até ela, mas sabia que sua presença só atrapalharia. E então algo inesperado aconteceu. Uma das naves tanarianas foi atingida por um disparo de alta energia, explodindo no céu. Todos, incluindo os soldados, pararam por um momento para olhar. Quando Liam seguiu o olhar, viu algo que o encheu de esperança. Uma frota de naves humanas chegando pelo horizonte. Thalia aproveitou a distração para derrubar os soldados restantes. Ela caiu de joelhos, exausta, mas vitoriosa. Quando Liam correu até ela, viu que, apesar dos ferimentos e do cansaço, ela ainda tinha aquele brilho desafiador em seus olhos dourados. Eu disse que você não precisava fazer isso sozinha. Ele sorriu, tentando aliviar a tensão. Ela deu um leve sorriso, algo raro e precioso. Talvez você estivesse certo, é humano. Enquanto as naves humanas pousavam, trazendo reforços para a cidade, Liam percebeu que aquele momento era mais do que uma vitória. Era o começo de algo novo, algo que ele ainda não conseguia compreender completamente. E ele sabia que com Thalia ao seu lado, nada seria impossível. O silêncio que se seguiu à chegada das naves humanas foi quase tão ensurdecedor quanto o som das batalhas anteriores. As tropas tanarianas restantes recuaram rapidamente, reconhecendo que estavam em desvantagem. Seus líderes eram pragmáticos, sabiam que continuar a luta significaria perdas desnecessárias. Em questão de minutos, as naves de ataque dos invasores estavam fora do alcance visual, desaparecendo no horizonte dourado. Enquanto o alívio percorria Nova Atlanta, ninguém comemorava. Os civis ainda estavam se escondendo em porões e abrigos improvisados, temendo que tudo fosse apenas uma breve pausa antes de um novo ataque. Os voluntários mantinham suas posições, com os rostos cobertos de poeira e exaustão. A sensação de vitória parecia incompleta. Liam ficou ao lado de Thalia enquanto ela tentava se recompor. Ela ainda segurava sua lança,
mas seus movimentos eram lentos, os sinais do esforço físico e emocional pesando em seus ombros. Ele a ajudou a se levantar, colocando-se o braço dela em volta de seu ombro para apoiá-la. Você precisa descansar, de verdade desta vez. Sua voz era calma, mas firme. Ela olhou para ele, os olhos dourados brilhando com uma intensidade que parecia contradizer seu estado debilitado. Não enquanto houver incerteza. O campo principal da cidade estava agora ocupado pelas forças humanas que haviam chegado para reforçar a defesa. As naves de transporte aterrissaram com precisão, liberando soldados fortemente armados e veículos que imediatamente começaram a patrulhar as ruas. Liam observava enquanto a liderança militar se reunia com os representantes da colônia, discutindo o próximo passo. Thalia permaneceu em silêncio ao seu lado, observando a movimentação com um olhar atento. Mesmo em sua condição enfraquecida, ela parecia uma figura imponente, sua presença impossível de ignorar. Os soldados humanos a olhavam com curiosidade e com Stella. Afinal, ela ainda era uma general alienígena, alguém que, em outra situação, poderia estar liderando um ataque contra eles. Um oficial humano, de uniforme impecável e expressão rígida, aproximou-se. Ele parou a poucos metros de Liam e Thalia, claramente desconfortável com a situação. "É ela?" perguntou o homem, ignorando Thalia e falando diretamente com Liam. Liam assentiu, sentindo a tensão no ar. "Sim, ela nos ajudou a sobreviver." O oficial avaliou Thalia com um olhar frio, seus olhos passando rapidamente pela armadura danificada e pela lança que ela ainda segurava. "Precisamos falar, em particular." Antes que Liam pudesse responder, Thalia deu um passo à frente, afastando o braço de apoio de Liam. "Se você tem algo a dizer, diga agora. Não sou uma prisioneira." O tom dela era firme e o oficial pareceu hesitar por um momento. Ele olhou ao redor, como se buscasse apoio, mas então inclinou a cabeça em um gesto que parecia tanto um reconhecimento quanto uma rendição. "Muito bem." Sua voz estava controlada, mas carregada de suspeita. "Seu império não vai parar por aqui. Eles voltarão, e quando voltarem, trarão um poder que nem mesmo essa colônia reforçada poderá enfrentar." "Eu sei disso." Thalia cruzou os braços, mantendo o olhar fixo no oficial. "É por isso que estou aqui." Liam sentiu o peso daquelas palavras. Era a primeira vez que ela admitia abertamente que havia se colocado contra seu próprio povo. Não era apenas uma questão de sobrevivência ou estratégia, era uma escolha deliberada, um rompimento completo com tudo o que ela havia conhecido. "E por que deveríamos confiar em você?" O oficial perguntou, sua voz carregada de dúvida. "Porque não tenho nada a ganhar mentindo para vocês." Thalia deu um passo à frente, sua presença dominando a conversa. "Minha lealdade ao Império terminou no momento em que percebi o custo de segui-lo cegamente. Agora, minha luta é por algo maior." O silêncio que se seguiu era pesado, mas ninguém ousou interrompê-lo. O oficial finalmente assentiu, embora seu rosto ainda mostrasse ceticismo. "Vamos monitorar você. Qualquer sinal de traição..." Thalia o interrompeu com um sorriso frio. "Já ouvi ameaças melhores." Mais tarde, enquanto a cidade se reorganizava, Liam levou Thalia para um canto tranquilo, longe do movimento constante dos soldados. Ela estava visivelmente exausta, mas havia algo em seu olhar que parecia mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Eles se sentaram juntos em um banco improvisado, feito de destroços de metal. O vento soprava suavemente, carregando o cheiro de fumaça e terra molhada. "Você foi corajosa lá atrás." Liam quebrou o silêncio. Sua voz baixa. "Não foi coragem." Thalia balançou a cabeça. "Foi necessidade." Liam olhou para ela, tentando decifrar sua expressão. "Mesmo assim, você fez a escolha certa." Ela permaneceu em silêncio por um momento antes de responder. "Escolhas certas
nem sempre trazem resultados fáceis. Ele não sabia o que dizer. Havia uma profundidade naquelas palavras que ele não podia compreender completamente, mas que sentia serem verdadeiras. Enquanto a noite caía, o céu ficou iluminado pelas luzes das naves humanas que patrulhavam a área. O som de veículos e conversas baixas enchia o ar, mas Liam e Thalia permaneceram onde estavam, afastados do resto. "Você acha que eles vão voltar logo?" perguntou Liam, quebrando o silêncio. Thalia olhou para o horizonte, onde as estrelas começavam a aparecer. "O Império sempre volta, mas isso não significa que eles vencerão." Havia uma convicção em sua voz que surpreendeu Liam. Ele sabia que Thalia estava acostumada a vencer batalhas, mas aquilo era diferente. Não era apenas determinação, era esperança. Ele sorriu levemente, sentindo-se estranhamente otimista. "Acho que você está começando a entender a humanidade." Ela virou-se para ele, seus olhos dourados brilhando suavemente na luz da noite. "Talvez você esteja certo, mas ainda tenho muito a aprender." O céu sobre Nova Atlanta estava limpo, mas o ar ainda carregava o cheiro metálico de plasma queimado e destruição. As forças humanas patrulhavam as ruas com cautela, conscientes de que a calmaria poderia ser apenas temporária. No centro médico, voluntários reorganizavam suprimentos e tratavam os últimos feridos, mas o clima entre eles era diferente. Havia um tipo de esperança que não existia antes. Thalia caminhava pelas ruas da cidade com passos lentos e calculados. Sua figura destacava-se entre os humanos, mas desta vez não era apenas pelo contraste de sua pele azul ou pela armadura escura, ainda marcada pelos combates. Era pelo respeito silencioso que sua presença agora inspirava. Não importava o que pensassem dela antes, todos sabiam que, sem sua intervenção, a cidade teria sido destruída. Ela parou ao lado de uma barricada improvisada, observando um grupo de soldados humanos em treinamento. Os movimentos deles eram desajeitados, mas havia determinação em seus olhos. Thalia não disse nada, mas um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Era uma visão incomum, algo que ela nunca teria notado antes. A força em algo imperfeito. Liam a encontrou mais tarde, no alto de uma das estruturas parcialmente destruídas. Ela parecia perdida em pensamentos, olhando para o horizonte com os olhos dourados brilhando sob a luz do pôr do sol. Ele subiu cuidadosamente, tentando não interromper, mas ela percebeu sua presença antes que ele dissesse algo. "Você sempre sabe onde me encontrar", disse ela, sem desviar o olhar. "Talvez você não seja tão difícil de achar quanto pensa." Ele se sentou ao lado dela, deixando o silêncio se acomodar entre eles antes de falar novamente. "Está tudo bem?" Ela demorou para responder. "Ainda estou me acostumando." Com o quê? Ela finalmente se virou para ele, os olhos encontrando os dele, com a ideia de que posso escolher. "Passei minha vida toda seguindo ordens, acreditando que o império era absoluto. Agora estou aqui, lutando por algo que antes desprezava." Liam a observou, tentando encontrar as palavras certas. "Você fez o que precisava ser feito, e não apenas para nós, mas para você também." "Talvez." Ela suspirou, olhando de volta para o horizonte. "Mas escolhas vêm com um preço, Liam. O Império não esquece. Eles vão voltar. E desta vez será pior. Então estaremos prontos." A resposta dele foi rápida, firme. Thalia sorriu, mas havia tristeza em seu olhar. Humanos, sempre prontos para lutar, mesmo quando sabem que não têm chance. "Isso é o que fazemos." Ele sorriu de volta, tentando aliviar a tensão. Os dias seguintes foram uma mistura de preparação e incerteza. Os reforços humanos começaram a estabelecer defesas mais sólidas ao redor da cidade, enquanto os civis reconstruíam o que podiam. Liam trabalhou incansavelmente ao lado dos voluntários, mas frequentemente
se pegava procurando por Thalia, como se sua presença fosse um ancoradouro em meio ao caos. Ela, por sua vez, continuava a ajudar onde podia, embora evitasse interações longas. Era como se estivesse tentando encontrar seu lugar em um mundo que ainda não a aceitava completamente. Uma noite, enquanto Liam descansava em um canto do centro médico, Thalia entrou silenciosamente. Ela parou ao lado dele, observando os pacientes dormindo em leitos improvisados. Eles confiam em você. Sua voz quebrou-te o silêncio. Liam olhou para ela, surpreso com a declaração. Acho que sim. Ela inclinou a cabeça como se ponderasse algo. Você lidera sem perceber. É uma qualidade rara. Ele riu baixinho, balançando a cabeça. Eu só tento ajudar onde posso. E é isso que faz de você um líder. Havia algo quase suave em seu tom. Liam ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras. Então, ele perguntou, e você? O que vai fazer quando eles voltarem? Thalia não respondeu imediatamente. Quando o fez, sua voz era baixa. Vou protegê-los. No quinto dia após a retirada tanariana, os sensores detectaram um grupo de naves se aproximando. Desta vez, era uma frota completa, com cruzadores e caças de ataque. A cidade entrou em alerta máximo, os civis sendo evacuados para abrigos subterrâneos enquanto os soldados preparavam as defesas. Liam estava no centro de comando, ajudando a coordenar os esforços. Ele olhou para os monitores que mostravam a aproximação da frota, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre ele. Thalia entrou na sala, sua presença imediatamente chamando atenção. Ela estava em sua armadura completa, a lança energizada presa às costas. Eles não estão aqui apenas para atacar, disse ela, analisando os dados nos monitores. Estão aqui para apagar qualquer traço de mim. Liam olhou para ela preocupado. E o que podemos fazer? Ela o encarou com firmeza. Temos que lutar. E desta vez, não posso fazer isso sozinha. Quando a frota tanariana chegou, a batalha começou imediatamente. As forças humanas haviam preparado uma série de armadilhas e defesas estratégicas, mas os números ainda estavam contra eles. Thalia liderou a linha de frente, sua lança brilhando, enquanto ela enfrentava os soldados tanarianos com a mesma ferocidade de antes. Mas havia algo diferente desta vez. Ela não estava sozinha. Os soldados humanos lutavam ao seu lado, seguindo suas instruções com uma confiança que parecia impossível dias atrás. Liam estava no centro de comando, coordenando as defesas e enviando informações para o campo de batalha. Ele sabia que cada decisão que tomava poderia significar a diferença entre vida e morte. A batalha durou horas, cada momento carregado de tensão, mas aos poucos ficou claro que a determinação combinada de humanos e Thalia estava fazendo a diferença. Os tanarianos começaram a recuar, suas naves sendo forçadas a abandonar o ataque. Quando o último disparo foi feito, a cidade caiu em um silêncio pesado. Thalia estava de pé no campo de batalha, sua lança apoiada no chão. Sua armadura estava danificada e ela sangrava de vários cortes, mas havia uma luz em seus olhos que Liam nunca tinha visto antes. Ele correu até ela, ignorando a dor em suas próprias pernas exaustas. Quando chegou perto, ele parou, sem saber o que dizer. Você conseguiu, disse ele finalmente. Ela o olhou, um pequeno sorriso aparecendo em seus lábios. Nós conseguimos. Nos dias seguintes, a cidade começou a se reconstruir novamente. Desta vez, porém, havia um senso de união mais forte do que antes. Humanos e Thalia agora compartilhavam uma conexão forjada no campo de batalha, algo que não podia ser quebrado facilmente. Liam e Thalia passaram mais tempo juntos, compartilhando histórias e aprendendo um com o outro. Ela começou a entender a humanidade de uma forma que nunca pensou ser possível, e ele começou a ver nela algo mais do que uma
guerreira alienígena. Na última noite, antes de as naves humanas partirem para reforçar outras colônias, Liam e Talia subiram até o topo de uma estrutura para observar as estrelas. "O que acontece agora?" perguntou ele olhando para ela. Ela ficou em silêncio por um momento antes de responder. "Não sei, mas onde quer que eu vá, vou levar isso comigo." "Isso?" Ela olhou para ele, os olhos dourados brilhando. "Esperança!" Liam sorriu, sentindo algo profundo crescer dentro dele. "Então acho que você finalmente entende o que significa ser humano." Ela não respondeu, mas o olhar em seus olhos dizia tudo. E enquanto as estrelas brilhavam acima, Liam soube que, apesar de tudo, aquele era apenas o começo. Ei, não vá embora ainda! Acesse o nosso Card e aproveite todos os vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e comentar qual parte foi a mais legal para você. Até mais, terráqueo!